Olá, pessoal! Tudo bem? Boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação com a professora Raquel Ribeiro. Sejam bem-vindos. Vocês vão me dizendo aí de onde vocês são. Eu vou colocar aqui os óculos para enxergar. Vamos lá. Vamos ver aí. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Antônio. Quem tá comigo é a Ellen. Beijo, Ellen. Leonardo, vamos lá. Vamos começar então. Vamos entrando aí, aula de redação. Vocês devem estar se perguntando o que é isso aqui no quadro. Eu já vou explicar, já vou falar disso. Vamos lá, vamos dando likes para eu garantir o meu emprego. Boa tarde, palavra inteligente. Taubaté, Brisa Belum, boa tarde. É a monitora. João Pessoa, Adriano Rafael, amo essa terra, meu Deus do céu. É muito bom, é bom demais. Águas Claras, DF, Ruth, Elder. É de Salvador, Bahia, eu estive aí, Salvador, Bahia. Belém, Nilson, William Gabriel, Biritiba, Mirim, São Paulo. Vinícius, boa tarde. Partiu PCDF, Pedro Tadeu. Vambora, simbora. Amanda Araújo, manda um beijo pro Ceará, sempre, sempre. Beijo pro Ceará, Paraíba, Bahia. Ai, Vinícius, um beijo pra você. Alô, você. Isso aí é seguidor do Evandro, ó. André. Alô, você. Beijo, Goiás. E por aí vai, André, Paulo Vitor, Adriano, beijo, beijo, beijo. Vocês devem estar se perguntando assim, eu vou falando com vocês, tá? Vocês devem estar se perguntando, Raquel, o que é isso? Ganhei 30 da Raquel. Um super desconto que eu consegui para vocês. Até sexta-feira só, gente. Quem comprar a gramática e o livro de interpretação textual do professor Alexandre Soares, use o cupom GANHE30 da Raquel e vai ganhar um desconto de 30%. É isso mesmo, de 30%. Então já coloquei aqui no quadro para vocês. Adquiram, vale a pena, uma super promoção que só eu consigo no Alphacom. Alexandre não manda em nada. Eu pedi e consegui com a editora 30% de desconto para vocês, tá? Então vamos lá. Daniel, obrigada. Brisa tá aí, tá? Já falei com ela. Então simbora. Vamos começando, daqui a pouco a gente vai. Tiazinha. Matheus Souza, você vai ver só, tiazinha. Então um beijo pra vocês. Vambora. O que acontece? Nós vamos falar hoje sobre a prova discursiva da banca CESP, que é Sebrasp, né? CESP-UNB, que é chamada de Sebrasp. Então, você vai fazer o concurso do Polícia Civil do Distrito Federal? Tá valendo. Ah, Raquel, eu tô me preparando, mas eu quero fazer, meu foco é PRF. Tá valendo também. DPEM também. Então, se sua prova é Ministério Público, agora há um lugar aí, Ministério Público por agora. Tá valendo, que a banca é CESP. Tá valendo também, tá? Então, eu vou começar aqui, vou colocar logo no como é que é mesmo? Windows Tab. Pronto, aprendi. Pode jogar lá no material. Eu vou colocar o edital aí para vocês, estão vendo? O que veio no edital da Polícia Civil do Distrito Federal? E aí você vai usar isso para o seu concurso. Vai ter que analisar junto comigo, tá? Qual vai ser o edital do seu concurso? Vamos lá. A prova discursiva valerá 30 pontos e consistirá da redação de texto dissertativo de até 30 linhas. Então, veja só, 30 pontos que a prova vale e vai constar de uma redação de texto dissertativo de até 30 linhas a respeito de tema da atualidade. Raquel, e daí? Joga para mim, por favor. Veja o seguinte, sempre que a banca disser para você texto dissertativo, você vai ter de respeitar uma estrutura. Vem comigo, venho pro cantinho, tô indo para cá, ó. Qual é a característica do texto
dissertativo. Raquel, antes de mais nada, o texto dissertativo, ele pode ser expositivo ou ele pode ser informativo ou expositivo. Raquel, olha aí. Ou ele pode ser argumentativo. Isso aqui, em todas as aulas de redação para a Banca CESP, os alunos sempre me perguntam a mesma coisa. Raquel, se for expositivo, Raquel, se for argumentativo, a estrutura vai ser a mesma. Então, não se preocupe com isso neste momento. Você não tem que se preocupar se ele vai ser expositivo ou se ele vai ser argumentativo. A sua estrutura será a mesma. Então, qual é a estrutura do texto dissertativo? Ele tem de ter estrutura, vou escrever aqui. Estrutura. O que ele tem de ter? Introdução, desenvolvimento e conclusão, meu filho. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Pronto. Raquel, então no meu texto eu vou ter de fazer introdução, desenvolvimento e conclusão? É óbvio, é óbvio. Então o seu texto terá até 30 linhas. A Banca CESP não coloca o número mínimo de linhas, daqui a pouco eu vou mostrar um detalhe a vocês. Então, você vai ter de fazer um parágrafo de introdução primeiro, vai fazer os parágrafos de desenvolvimento e o último parágrafo do seu texto vai ser a conclusão. Combinado assim? Então, essa vai ser a estrutura. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. E aí você pode adaptar de acordo com o seu edital. Outro detalhe. O tema da Polícia Civil do Distrito Federal consistirá, o assunto da redação será de um tema da atualidade. Foi assim que a banca colocou. Tema da atualidade. O que isso significa? Isso significa que a banca não vai pedir para você um texto que fale do conteúdo programático. Quando a banca quer isso, ela coloca, consistirá a redação, o texto dissertativo, consistirá de um tema do conteúdo programático, relacionado ao conteúdo programático. O da Polícia Civil do Distrito Federal, a banca disse tema da atualidade, então pode ser qualquer tema. Pode falar de acordos internacionais, pode falar de meio ambiente, pode falar de segurança pública e por aí vai. Pode falar do que for, de dados, privacidade de dados, pode ser o que for, o tema é amplo. Então, pode falar de educação. Normalmente, pode ser que tenha alguma relação com o cargo. Como é uma área de polícia, então pode ter alguma relação com o cargo pretendido lá, o cargo do concurso público. Então, tema da atualidade. Então, Raquel, a banca vai me pedir para falar sobre inquérito policial? Não, é um tema da atualidade. Se por acaso o seu edital lá depende, se a banca puser um assunto do conteúdo programático, aí sim, ela pode buscar um conteúdo dentro da lei de execução penal, sim ou não? Pode buscar lá, falar sobre isso, pode falar de remissão da pena, os tipos de remissão, aí ela pode perguntar isso, se for dentro do conteúdo programático. Mas para a Polícia Civil do Distrito Federal, a banca colocou, mais uma vez, eu vou falar, tema da atualidade. Raquel, vai ser um texto dissertativo, expositivo, informativo ou argumentativo? Não faz diferença você se preocupar com isso. Não vai mudar nada, você vai fazer da mesma forma, tá? Então, sendo um tema da atualidade argumentativo, sendo um tema do conteúdo programático, um texto expositivo, a estrutura vai ser a mesma. Combinado? Introdução, desenvolvimento e conclusão. E eu vou mostrar como você vai fazer isso, passo a passo. Então, para PCDF, é um tema da atualidade. Pode jogar lá de novo, por favor.
A prova discursiva será avaliada e pontuada segundo os critérios do subitem do edital. Tudo bem, daqui a pouco eu vou mostrar agora. Aí, ó, subitem do edital, os critérios de avaliação. O que eu chamo a atenção? A prova vai avaliar o conteúdo. Claro, não há dúvida. Perdão, porque a tia ainda não aprendeu aqui a mexer, que é uma tecnologia punk aqui. Então, vamos lá. Voltei? Tô no critério? Tô. Então, vai avaliar o conteúdo. Perfeito. Conteúdo, que é o seu conhecimento do tema. A capacidade de expressão na modalidade escrita. E o uso das normas do registro formal da língua portuguesa. Isso você já sabe. Então, vai avaliar lá o seu conteúdo, como é que você escreveu ali, a capacidade de se expressar, de argumentar e o uso da norma culta. Ele vai produzir um texto, a banca examinadora, mais uma vez, ela repete, vai ser dissertativo, isso é frisado o tempo todo no texto, primando pela coesão e pela coerência. Jogue para mim, por favor. Raquel, então se meu texto tem que ter coesão e coerência, todo o texto tem que ter, eu tenho que fazer coesão entre os parágrafos? Meu filho, claro que tem. Você tem que fazer coesão entre os parágrafos. Por quê? O seu texto não é simplesmente você joga lá um monte de informação. Seu texto tem que ligar. O que diferencia, por exemplo, o seu texto de um manual para montar um ar-condicionado, para instalar um ar-condicionado? O que diferencia o seu texto de uma bula de remédio? O encadeamento das ideias. Então, o seu texto tem que ter o quê? Progressão. Não basta jogar um monte de informação. Separe açúcar, farinha e fermento. Bata os ovos. Junte tudo. Pré-aqueça o forno. Coloque no forno. Não. Então, seu texto tem progressão. Então, tem que ter encadeamento das ideias. Você tem de ligar as ideias. Tem que fazer coesão entre os parágrafos, tem de primar pela coesão e pela coerência. É muito comum, você sabe que a banca CESP, qual é o modelo de questão discursiva da banca CESP? Quando ela fala em questão discursiva, pede lá uma redação, qual é o modelo? Ela vai dar um tema, modelo, como é que funciona? Modelo CESP. Aliás, no Instagram, no meu, da Gian, da professora Giancarla e da Dani, há vários temas de redação, modelo CESP para você treinar. Então, basta buscar lá, há vários, mais de 20. Nós publicamos semanalmente 3 temas para PCDF e serve para você que vai fazer PF, PRF, DPEM, aproveite para treinar. Qual é o modelo CESP? A banca dá normalmente um tema geral e ela apresenta tópicos para serem abordados. Ela apresenta 3 aspectos, ela coloca assim, aspecto 1, o aspecto 2 e o aspecto 3. Ela coloca normalmente 3 aspectos para você abordar. Então, o que você vai fazer? Aí o candidato fala assim, Raquel, então, se a banca apresenta 3 aspectos, o que eu faço? Como é que eu faço a minha redação? Como eu construo o meu texto? Eu faço assim, ó, começo, em relação ao... Aí coloca o aspecto 1 aqui. Pode-se falar e coloca lá, plá, 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 plá. Aí vai para o segundo parágrafo. Em relação ao aspecto 2, e coloca lá, plá, 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 plá. Quanto ao 3, quanto ao aspecto 3, e continua. Você pode fazer isso? Não. Raquel, mas eu tenho um amigo que fez e conseguiu. Você faça então igual. Então, faça assim e arrisque-se. Cuidado, não faça isso. Ah, eu conheço um que fez e conseguiu. Beleza, que sorte, que sorte. Parabéns para ele. Eu não me arrisco. Você está estudando, se dedicando para fazer um texto assim. Mostre para a banca que você produz um texto interessante. Quando a banca olhar para o seu texto, olhar lá 3 parágrafos, em relação ao aspecto, ela já, pô, nem começou, nem apresentou nada, já foi direto ao assunto. Mostre o seu texto, seduza.
né, intelectualmente, pelo amor de Deus. O examinador, quando olhar o seu texto, tem vontade de ler o seu texto. Então, não faça isso. Não se arrisque. Não queira perder pontos. Às vezes, você perde 1 ponto pela sua estrutura, até 2 pontos pela sua estrutura, e você vai lá para trás na fila, na vaga, no número de vagas. Então, cuidado. Crie um texto apresentável, com introdução, com desenvolvimento, com conclusão. Tudo bem? Seu texto tem que ser dissertativo. Depois eu vou mostrar a vocês o que a Banca CESP publicou em um padrão de resposta. O que ela esperava do candidato? Ela esperava justamente a estrutura de um texto dissertativo. Você tem de ser capaz de organizar o seu texto de acordo com a tipologia textual exigida no edital. Qual é a tipologia textual exigida no edital? Texto dissertativo. Ah, é argumentativo? É expositivo? Não me interessa. Eu tenho que produzir um texto dissertativo com introdução, com desenvolvimento e conclusão. Combinado? Pode jogar de novo aí no slide. A prova discursiva de cada candidato será submetida a 2 avaliações, beleza? Uma avaliação de conteúdo, e uma avaliação do domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Então, veja, vai aqui haver 2 avaliações. Uma é a avaliação do conteúdo e a outra é a avaliação do domínio da língua portuguesa. Vocês já vão entender o que vai acontecer. Veja só, a prova discursiva, agora é uma parte importante, os critérios. Apresentação e estrutura textuais. E a outra parte, o desenvolvimento do tema. Isso aqui vai totalizar o valor de 30 pontos. É a nota do conteúdo. Como que isso aqui vai ser dividido? Jogue para mim, por favor. Isso aqui é importante. Então, você tem 30 pontos total da sua prova. 30 pontos. Tem gente que nem sabe quanto vale ainda a prova da PCDF. Então, cuidado, 30 pontos. Como é que essa nota vai ser dividida? Você vai ter a apresentação e estrutura. Você viu aí que ela escreveu? E a outra parte vai para o desenvolvimento do tema, que são aqui o tema com os tópicos. Como é que vai ser dividida essa nota? Meio a meio? Claro que não. A parte mais importante do texto é o desenvolvimento dos tópicos, é o conteúdo, não há dúvida. Então, de 30 pontos, acredito eu que a banca atribuirá até 2 pontos. Isso aqui pode mudar, né? Pode colocar 1, sei lá. Mas até 2 pontos, razoável, é uma pontuação razoável, para apresentação e para estrutura. E 28 para o desenvolvimento dos tópicos, tá? Ah, Raquel, então a apresentação e estrutura é pouquinho assim? É. Ah, então não preciso me preocupar com isso. Toma, aí você não faz, menos 2 pontos para você. Isso é pouco? 2 pontos é pouquinho? Claro que não, é muito. Para você ir lá para trás, às vezes as pessoas ficam numa posição de diferença, você perde uma vaga por décimos, imagina 2 pontos. Então, o que é a apresentação? A letra, a margem, a paragrafação, se você deixou o recuo dos parágrafos. Então, cuidado. Margem, letra, se a sua letra está legível, posso usar letra de forma, posso usar letra cursiva, não há problema algum. E margem, apresentação e paragrafação. E a estrutura? A organização das ideias no texto estruturado. Como assim, Raquel, a organização das ideias no texto estruturado? Se você criou lá a estrutura do texto dissertativo, se você abordou um tópico em cada parágrafo, separou as ideias em parágrafos, se você não misturou, se você respeitou a ordem dos tópicos
que a banca deu para você, colocou lá no tópico 1 um assunto, tópico 2 outro assunto, no tópico 3 outro. Você respeitou essa ordem no seu texto ou você inverteu tudo? Então, a estrutura está ligada a isso, a estrutura do texto dissertativo e como você organizou as ideias nesse texto. E o desenvolvimento do tema? O desenvolvimento dos tópicos. Se ela der a você 3 tópicos, aqui se você dividir 28 por 3, dá 9 para cada um, 9 pontos, até 9 pontos para cada tópico. Tudo bem, você abordou o tópico 1, certinho, completo, 9 pontos. Abordou o ponto 2, o tópico 2, mais 9. Abordou o tópico 3 o tópico 3 pela metade, você vai receber metade dos pontos. Combinado? Então, essa vai ser a divisão dos pontos na sua prova. E aí, a partir disso, essa daqui é a tal nota do conteúdo. Nota do conteúdo, que se divide em apresentação, estrutura e desenvolvimento. Depois disso, o que vai acontecer? Ela vai pegar o número de linhas e dividir pelo número de erros e vai dividir pelo número de linhas. Então, veja só, você observou que a banca não coloca um número mínimo de linhas. A gente já conversou sobre isso. Mas ela usa o número de linhas para calcular a sua nota. Então, como é que vai funcionar? Ela vai pegar o número de erros que você teve no texto, vai dividir pelo número de linhas e vai encontrar um valor X. E vai multiplicar esse valor por 6. E aí vai achar um resultado. Vai pegar esse valor que ela achou aqui e vai subtrair da nota do conteúdo. O nota do conteúdo menos esse valor que está aqui. Tudo bem? E vai achar a sua nota. Então, cuidado aí. Vai dividir o número de erros pelo número de linhas e vai multiplicar por 6. Por 6. Se você pegar os editais anteriores, o edital anterior da Polícia Civil do Distrito Federal, PF, PRF, todos os concursos anteriores, você vai observar que a banca CESP costumava multiplicar isso aqui por 2. Agora ela multiplicou por 6. Então o desconto é maior. Se você cometer mais erros, ela vai multiplicar por 6. O seu desconto vai ser maior. Tudo bem? Voltando lá para o slide, pode jogar. Então, já falei sobre isso. A avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros do candidato, considerando os aspectos tais como grafia, morfossintaxe, propriedade vocabular. Se você usou a palavra de acordo com o contexto, numa situação de formalidade, não usou gírias, será desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado e ou que ultrapassar a extensão máxima. Isso você já sabe. Será calculada, então, a nota. Olha lá, a nota da prova discursiva, como é que ela vai ser calculada? A nota do conteúdo, que vale até 30. Até 30. Expressão, lembra? Apresentação e estrutura, mais o desenvolvimento do tema, menos 6 vezes o número de erros divididos pelo número de linhas, pelo total de linhas. Essa vai ser a sua nota. E aí, né, se tirar menos que 0, se alguém conseguir fazer isso, será considerada igual. A nota será considerada igual a 0. Aqui, cheguei onde eu queria. Fique ligado. Ai, cacete. Pronto, de novo. Ctrl. Não, Tab. Não. Ai, meu Deus, a titia é enrolada. Para escrever é com P. Pronto, gente. É porque o negócio aqui... Tá, não. Tô sabendo não. É Windows P. Windows P. Acho que agora vai, gente. Foi. Pronto, tô me acostumando. O candidato deve ser capaz de estruturar o seu... Isso aqui, gente, foi a banca CESP que publicou num padrão de resposta. Então, cuidado. Deve estruturar o seu texto em conformidade com os padrões gerais da tipologia textual dissertativa. Ou seja, quais são os padrões? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Respeitando os fatores de textualidades essenciais com coesão e coerência. Pronto. Tudo que um texto dissertativo tem que ter. Introdução,
composição, desenvolvimento, conclusão, coesão, coerência e respeitar os fatores de textualidade essenciais. A fundamentação, apresentação, tópico frasal, que eu vou falar, fundamentação e conclusão. Pronto, tem que respeitar isso. Combinado? Alguma dúvida até aí? Vamos ver o que vocês estão falando. Tá, agora acertei. Vamos lá. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Eu tenho que esperar vocês entrarem aí. Erros de translineação. Pô, João, que excelente pergunta. Vou falar agora. É um pouco difícil colocar esses assuntos na prova. Priscila, os assuntos a que você se refere são os tópicos? Sim ou não? Sempre coloco os aspectos 1 e 2 no segundo parágrafo. Será que abaixa se a nota diminui a nota final? Sim, Priscila. Então, Priscila, vamos lá. Você falou, é um pouco difícil colocar esses assuntos na prova. Os assuntos a que você se refere são os tópicos. Vou falar sobre eles. E você junta 2 tópicos em um só, não é isso que você está dizendo? Isso pode diminuir a sua nota? Sim. Vou falar de erros de translineação. Calma, professora, eu tô calma. A Priscila falou, calma, professora, eu tô calma. No texto dissertativo da prova CESP, é descontada alguma nota caso o texto não alcance as 30 linhas? Não. Você não é obrigado, quem me perguntou isso? Helder, você não precisa, querido, escrever as 30 linhas. Não, você não é obrigado a escrever. Então, se você escrever 25, 20, a banca não coloca um número mínimo para você redigir. Lembre-se só de que esse número de linhas vai contar para o cálculo da sua nota, tá? Para calcular, vai entrar na fórmula. Você não vai ter pontos descontados por isso. Tudo bem? A Priscila, vamos lá, tem dificuldade. E alguém me perguntou de translineação, também vou falar. Vem comigo aqui. Veja o seguinte. Você não pode misturar, eu vou chegar ao desenvolvimento e vou falar, 2 tópicos no mesmo parágrafo. Sabe por quê? O parágrafo, ele tem que ter unidade. Cada tópico que está ali, a banca coloca um tema geral. Ela vai colocar um tema amplo. E vai fazer um recorte nesse tema amplo. Esse recorte acontece por meio dos tópicos. Os tópicos são o recorte dentro desse tema geral. E aí o que vai acontecer? Você vai abordar em em cada parágrafo, um assunto. Então, o tópico 1, o aspecto 1, ele vai tratar de um assunto. Dentro do tema geral. O tópico 2, o aspecto 2, ele vai tratar de outro assunto dentro do tema geral. E o tópico 3 vai tratar de outro assunto dentro do tema geral. Então, vou falar aqui. Eu coloquei até esse tema no meu material de hoje para a gente corrigir. O tema geral vai falar sobre a violência nos veículos de comunicação. Como a violência é retratada pelos veículos de comunicação. O excesso de programas de violência e por aí vai. É nesse viés. Aí o aspecto 1 é um tema amplo. Vai falar de um assunto relacionado a isso. Vai falar, por exemplo, eu não me lembro agora, dos impactos que isso pode causar na sociedade, desse excesso de informação sobre violência. Como é que isso impacta na sociedade? Vai falar da influência da mídia. Então, cada aspecto vai tratar de um assunto. E como é que funciona o parágrafo de desenvolvimento, por exemplo? Ele tem que ser completo e ele tem que ter unidade. O que significa isso, ser completo e ter unidade? Ele tem de tratar de um único assunto. Eu não posso misturar vários assuntos dentro de um mesmo parágrafo. Você vai ver que no tópico frasal do parágrafo, a gente apresenta a ideia central. Então, o seu parágrafo vai ter uma ideia central. E aí você vai desenvolver essa ideia central. Por isso que você não pode misturar 2 aspectos no mesmo parágrafo, sob risco de ter um deles só considerado.
Tudo bem? Então, a banca pode examinar como você ter abordado apenas um deles. Então, não faça isso, não misture. Faça um parágrafo para cada tópico. Tudo bem? E aí alguém me perguntou de translineação. O que é isso? Translineação é você separar a sílaba entre as linhas, né? Você começa a escrever numa linha, eu vou fazer uma margem aqui para explicar, e você continua na outra linha, não coube tudo, e você tem de separar a sílaba. Raquel, posso separar a sílaba na redação? Claro que pode, claro que pode. Mas como é que você vai fazer isso? Por exemplo, você não pode deixar uma vogal sozinha na sílaba. Aprovação. Você não pode fazer isso. Deixar o A sozinho na sílaba. Lá em cima. Raquel, mas a separação silábica está certa? Está. Aprovação. A separação silábica está certa, mas aqui ocorreu um erro de translineação. Ao passar de uma linha para outra, você cometeu um erro, porque você não pode deixar uma vogal sozinha na linha e continuar a palavra na outra. Não pode. Também não pode deixar uma vogal na linha seguinte. Por exemplo, A e deixar o A depois. Também não posso, nem antes, nem depois. Tudo bem? Isso é um erro de translineação. O outro cuidado é você se preocupar com a palavra que vai ser formada na separação. Por exemplo, disputa. Olha a palavra que formou aqui. Raquel, então também tem que me preocupar com isso? Sim, também tem. Isso é um erro também de translineação. Cuidado que quando você for separar uma palavra em que apareça o hífen, você tem que tomar cuidado. Por exemplo, construir, aí você coloca assim e coloca o hífen aqui e o lá embaixo, tracinho, ó. Raquel, então eu vou colocar 2? Sim. Esse aqui é para indicar a separação da sílaba, que você está separando a sílaba. E este segundo aqui é o hífen da palavra, tá? Com o pronome, tracinho, pronome, ou então um substantivo composto. Cuidado, então, com a separação. Tudo bem? Você sabe lá na separação silábica que não pode separar, você tem que separar RR, SS iguais, você separa, não separa os dígrafos NH, LH, GU e QU. Então, a separação silábica vale aqui. Só cuidado com a vogal sozinha antes ou com a vogal sozinha depois. Tudo bem? Respondido? Acho que eu respondi, né? Respondi a Priscila, respondi o Helder, se eu não me engano. Então, dúvidas, né? Foi? Não vai ser penalizado. Mateus, é porque se você errar muito e escrever pouco, sua nota diminui mais. Isso aí, Mateus, porque entra no cálculo da nota. O que ele está dizendo? O que o Mateus está dizendo para o Helder, que perguntou sobre as 30 linhas? A sua nota, ela vai... Quanto mais você errar... Vem para cá pro cantinho. Aqui, ó, na nossa fórmula. O número de erros é dividido pelo número de linhas. Então, se você escrever mais linhas, e, por exemplo, cometeu 10 erros, e você escreveu 20 linhas, você vai ter uma nota, um valor. Se você cometeu 10 erros e escreveu 30, esse valor vai ser menor, o seu desconto vai ser menor, tá? Por quê? Porque aqui, ó, o divisor é maior. Então, quanto mais linhas você escreve, menor será esse resultado aqui, do número de erros divididos pelo número de linhas, tá? Aí o Arruda explica melhor essa conta pra vocês, tá bom? É matemática com ele. Vocês perguntam, Arruda, o que vai acontecer se eu escrever mais? Eu vou falar pra ele explicar. Tem um nome, dividendo, divisor, cosseno, não me lembro mais nada disso, tá? Então o Arruda explica, mas o Mateus explicou. Quanto mais linhas você escrever, menor será esse resultado aqui. Menor será o desconto pelos erros cometidos. É mais ou menos isso. Tudo bem? Então, voltando, eu acho que eu expliquei, né? Ficou satisfeito? Não, professora. Então, fala com a Arruda. Também não pode deixar duas consoantes na mesma linha.
Como assim? Não pode deixar duas consoantes. Você separa a consoante, mas isso aí não é só na mesma linha. Isso aí é para qualquer separação silábica. O texto não deve ter 4 parágrafos, introdução, um para cada aspecto e o último para a conclusão. Antônio, não necessariamente. Veja só, o texto deverá ter 4 parágrafos. Essa é uma pergunta. Introdução, um para cada aspecto e o último para a conclusão. Eu vou mostrar isso para vocês. Isso pode variar um pouco, tá? Então, depende da quantidade de aspectos que a banca vai colocar para você desenvolver. Se a banca pedir, sim. Se a banca pedir, sim, o quê? Título. A banca CESP nunca pede título. Priscila, foi a Priscila que perguntou, a Priscila respondeu, né? Então, a banca CESP nunca pede título. Então, não coloque título para a banca CESP não, tá? Não coloque título. Em outros concursos, que não seja banca CESP, você só coloca título se a banca exigir. Raquel, se a banca não exigir o título e se eu puser, eu vou ganhar mais pontos, vou ser penalizado? Não, você pode perder pontos, porque se você cometer algum erro no título, você vai ter pontos descontados, tá? Então, banca CESP, não coloque título. O que fazer quando esquecer uma conjunção conclusiva? Ellen, se você esquecer no início do parágrafo, continua. Não faça nada, continue desse jeito, tá? Para não obter rasuras, não fazer nada, continue. Se nós não soubermos o tema, devemos rezar para Santa Rita das Causas. Mateus, você tá falando isso, eu não sou o Alexandre, né? Você tá brincando. O Alexandre que fala isso, né? Santa Rita, que ele é devoto de Santa Rita. Então ele fala isso. Assim, tudo bem? Qual seria o ideal? Depois, se você achar aí, Lilian Bispo perguntou qual seria o ideal, eu não sei de quê. Então, se você achar, depois você me fala. Meu problema é igual ao da Amanda, não consigo desenvolver um bom conteúdo. Aí, o que acontece? O problema de conteúdo não tem a ver mais com muito a estrutura da redação. O problema do conteúdo está ligado ao conhecimento de cada um. Esse é o grande problema da redação. Você até entende tudo isso que eu estou explicando aqui, só que na hora de você passar isso para o papel, falta o quê? Conteúdo. Então, o problema não é mais só estruturar a redação, é leitura. Na hora de você treinar, que é agora o momento, você vai produzir um texto sobre determinado tema. Leia sobre esse tema antes e aí depois passe para a produção textual, porque muitas vezes o problema não está na estruturação do seu texto, e sim na sua argumentação, no que você vai escrever. Falta conteúdo, falta argumento, por isso que a leitura é tão importante. Eu já vou falar novamente da estrutura, eu vou voltar aqui para o material e eu vou falar mais sobre essa estrutura. Perguntaram sobre a quantidade de parágrafos, eu vou falar sobre isso, tá? Até o final eu vou falar do desenvolvimento, da introdução, desenvolvimento, da conclusão. Então, continuando, agora eu vou voltar para o material. Introdução. O que você vai fazer? Eu venho para cá, na introdução do seu texto. É o primeiro parágrafo do seu texto. Então, eu vou falar dois detalhes aqui importantes. Eu falei para vocês que na Polícia Civil do Distrito Federal, o tema é um tema da atualidade. Então, a banca não vai pedir para você conceituar, não é isso que ela está dizendo no edital. Ela vai pedir um tema da atualidade. O que vai acontecer? Quando a banca pede para você um tema do conteúdo programático e pede para você conceituar alguma coisa, pede para você explicar, conceitue, dê o conceito de domicílio. Dê o conceito de domicílio. Aí, segundo a Constituição, sei lá, nem sei. Deu o conceito de domicílio, se fosse um texto assim. Aí o que você poderia fazer? O seu texto tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí no tópico 1, a banca pediu um conceito. Poxa, você pode abordar esse tópico 1 na introdução? Claro que pode, não há problema algum, porque é uma conceituação, não há problema algum. No edital da Polícia Civil, a banca é um tema da atualidade. Então, o que você vai fazer na introdução para a Polícia Civil do Distrito Federal, que é um tema da atualidade? Você vai apresentar o tema no primeiro período
e depois apresentar o tema, e depois você vai apresentar os tópicos. Já vou dar uma estrutura para vocês. Então, isso aqui vai ficar no primeiro período. Eu vou tirar essas tampas que me facilita. Pronto. Isso aqui vai ficar no primeiro período da introdução. E isso aqui vai ficar no segundo período da introdução. Pronto. Você já tem aqui a introdução do seu texto. E aí, Raquel, e depois? O que que eu vou fazer? Depois disso, eu tenho que ter o desenvolvimento. Como é que vai funcionar? Você vai apresentar o tópico 1, o tópico 2 e o tópico 3. Pronto. Então, aqui você já tem o quê? 4 parágrafos no seu texto. Não tem? 4 parágrafos. Eu estou considerando que a banca exigiu 3 tópicos. E se a banca exigir 4? Aí você vai ter que fazer mais um. Tópico 4. Tudo bem? Por exemplo. Raquel, pode acontecer? Pode. Pode acontecer. É impossível? Não, lógico que não. Já aconteceu? Já. Então, a banca depende do número de tópicos que a banca vai exigir. Veja o seguinte, eu vou considerar 3, que é o padrão. Tudo bem? Então, aqui, o que que vai acontecer? Você vai fazer esse parágrafo aqui no segundo, esse tópico aqui vai ficar no segundo parágrafo. Esse daqui vai ficar no terceiro. Raquel, isso eu sei. Beleza, agora eu vou chegar aqui. E esse aqui vai ficar no quarto parágrafo. E a minha conclusão, Raquel? Veja o seguinte. Normalmente, a banca CESP pede no último tópico soluções para o problema, desafios, medidas, propostas. Normalmente, eu não estou dizendo que é sempre, normalmente a banca faz isso. Então, isso pode servir como o parágrafo de conclusão do seu texto. Não há problema algum. Você pode usar isso como parágrafo conclusivo, como fechamento do seu texto. Então, você tem que avaliar o que está sendo questionado nos tópicos para você decidir em que parágrafo você vai abordar cada um deles. Raquel, se a banca CESP não puser no último tópico uma medida, uma proposta de solução, uma intervenção, não puser isso, um desafio, no terceiro tópico, no último tópico, o que que eu faço? Você tem 2 opções. Você pode, além disso aqui, fazer mais um parágrafo de conclusão. Vou escrever aqui, conclusão. Ou você pode continuar usando o terceiro tópico como o último tópico como conclusão. O que que acontece? Eu vou deixar assim, ó, vou fazer isso aqui para você entender, não achar que isso aqui é obrigatório. O que que acontece? Você viu pela distribuição dos pontos qual é a parte mais importante do seu texto. Não há dúvida de que é o desenvolvimento do tema, ou seja, o desenvolvimento daqueles tópicos que a banca vai colocar para você. Essa é a parte mais importante do seu texto. Então, quando você for produzir o seu rascunho, você vai fazer a introdução, apresentando o tema e os tópicos. Vai ser um tema da atualidade para a Polícia Civil do Distrito Federal. Vai ser um tema da atualidade. Então, você vai apresentar o tema e os tópicos. Eu já vou mostrar como é que a gente vai fazer isso. E aí, depois, você vai abordar o tópico 1, o tópico 2 e o tópico... E vai abordar o tópico 3. Você vai olhar lá quantas linhas você escreveu. Raquel, nisso tudo, eu desenvolvi os tópicos, escrevi tudo que eu sabia sobre os tópicos. E sobraram 10 linhas. Você teve espaço? Sim. Então, você pode fazer um parágrafo conclusivo. Se a banca não pediu solução aqui, se a banca não pediu proposta aqui, se a banca não pediu uma intervenção no último tópico, você pode fazer um parágrafo conclusivo. Sobraram linhas. Por que não? Ok. Raquel, eu escrevi tudo que eu sabia. Eu fiquei com 30 linhas sem a conclusão. O que que você vai fazer?
Vai apagar um tópico para fazer a conclusão? Não. Vai tirar informação do seu texto? Não. Então, o que você vai fazer? Vai usar esse último tópico como conclusão. É a parte mais importante do seu texto, o desenvolvimento dos tópicos. Então, cuidado com essa conclusão. Você não é obrigado a abrir um parágrafo para a conclusão. Cuidado com isso, tudo bem? Raquel, então você está me dizendo, se a banca pedir uma proposta de solução, eu posso usar o último tópico como conclusão? Pode. Como conclusão? Pode. Se a banca não pedir, eu posso, e não tenho mais linhas para escrever, sobraram 2 linhas, você vai fazer um parágrafo de conclusão com 2 linhas? Não vai, não. Você vai usar o último tópico como conclusão. Não há problema. Eu vou apresentar a vocês elementos coesivos por fim, por último, para você introduzir o último parágrafo e mostrar ao examinador que você vai encerrar o texto depois que terminar a abordagem desse tópico. Pronto. Tá feito. O seu texto vai ter progressão textual, vai ter início, vai ter meio, vai ter fim. No final dele, você conclui o texto, não há problema algum. No final desse tópico, você encerra fazendo uma conclusão breve. Tudo bem? Estamos entendidos? Então, essa estrutura aqui, ela é um pouco flexível, vai depender da quantidade de tópicos, de como você desenvolveu cada tópico, quantas linhas você gastou para desenvolver os tópicos. Raquel, os parágrafos precisam ficar idênticos? Não! Você acha que o examinador vai lá contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui fez 7, pá, menos 1 ponto para ele? Não, não vai. Muitas vezes, um tópico tem mais conteúdo do que o outro, requer um conhecimento maior. Você tem que explanar mais em um tópico do que em outro. Tudo bem? Por exemplo, quando a banca pede um conceito, é um conceito curto, você não demanda. Depois ela vai pedir prazos, recursos, é um conceito mais longo. Então, às vezes um tópico demanda mais informação do que o outro, mais linhas do que o outro. Então não há problema, a banca não vai ficar contando se está tudo igual, não vai fazer isso. Tudo bem? Então essa vai ser a nossa estrutura da redação CESP. Seja qual texto for, dissertativo argumentativo, dissertativo expositivo, seja dentro do conteúdo programático, seja um assunto da atualidade. Tudo bem? Se for um assunto, vou botar aqui, atualidades, aqui em cima, ó. Assunto da atualidade. Atualidade. E se não for um assunto da atualidade, se for um assunto do conteúdo programático, eu vou colocar aqui só para você ver que vai ficar igual. Você também vai ter introdução? Vai. Você também vai ter um parágrafo para cada tópico? Também vai. Tópico 1, tópico 2, tópico 3. E se tiver tópico 4, vai. O que acontece aqui? Se a banca exigir no tópico 1 um conceito, você pode fazer o quê? Usar esse tópico na introdução. Pronto. Aí você aborda o tópico 2 no segundo parágrafo. Você aborda o tópico 3 no terceiro parágrafo. E faz uma conclusão. Aí aqui vai haver espaço, sem dúvida. Aí você tem espaço para uma conclusão. Pronto. 4º parágrafo. Tudo bem? Entendidos? Então, você vai observar o que a banca está exigindo de você. Então, você pode fazer uma introdução com o conceito, se a banca exigir, apresenta lá no primeiro tópico, o segundo no segundo, o terceiro no terceiro, e aí você faz um parágrafo de fechamento do texto. Pronto. Tudo bem? Então, você tem que analisar ali o que a banca está pedindo na sua prova. Qual é a sua proposta para estruturar o seu texto. Então, aí na introdução, vamos começar, vamos nos prender a PCDF, porque é um tema da atualidade. E o que a gente vai fazer, então, na introdução? Apresentar o tema e os tópicos. Como eu vou fazer isso? Vou dar sugestões para vocês. Pode jogar no material para mim. Vamos lá.
Tá assim, apresentação do tema e dos tópicos, é a sua introdução. Sugestões. Ao se falar sobre, aí você coloca o tema que a banca deu. É importante destacar alguns aspectos relacionados a essa temática, você já viu isso. Nesse sentido, nesse sentido é um elemento coesivo, ó. Nesse sentido, é uma coesão entre o primeiro... Esqueci. É um elemento coesivo entre o primeiro e o segundo período, ó. Nesse sentido, uma coesão entre o primeiro e o segundo. Discute-se, aí você apresenta os tópicos. Aqui, ó, o tópico 1 tem que ser na ordem, tá, bonito? Tópico 1, tópico 2, tópico 3. Que caneta boa. Gente, tô adorando isso. Quando aprender a mexer, eu vou arrasar. Outra opção. Diante da reflexão sobre o tema, aí você vai apresentar o tema que a banca deu. É necessário atentar para alguns aspectos relacionados a esse assunto. O que eu fiz aqui? Só a apresentação do tema. Ó. Aqui, daqui até aqui, é só a apresentação do tema. Ó. Apresentação do tema. E embaixo, o segundo período, é a apresentação dos tópicos. Aqui, ó. A apresentação dos tópicos. Tá aqui. Então, isso que você vai fazer. A apresentação do tema. Tá até aqui, ó. Apresentação do tema. Tá aqui. Diante da reflexão sobre... Aí coloca o tema. É necessário atentar para alguns aspectos relacionados a esse assunto. Considerando esse contexto, coesão, ó, examina-se, aí apresenta aqui os tópicos. São sugestões para você. Raquel, eu gostei do primeiro, use. As discussões, tá, gente? Não é discursão, não. As discussões, não, é discussão. As discussões a respeito aí eu apresento o tema. Ai, toda hora eu tenho que apertar, né? Pronto. As discussões a respeito do tema atestam a relevância do assunto na atualidade. Isso é a apresentação do tema. Nesse sentido, coesão. É fundamental ressaltar alguns aspectos relacionados a essa temática. São eles. Você vai apresentar os tópicos. Você pode escolher um desses e treinar daí por diante assim. Eu coloquei aqui para vocês opções, verbos para você substituir, para você parafrasear. Outra possibilidade. Muito se discute hoje sobre, aí apresenta o tema. Nesse sentido, nesse viés, nesse contexto, é fundamental discutir alguns aspectos. Pronto, apresenta lá os tópicos. Tudo bem? Então, ó, ajudas para você substituir a apresentação do tema. Você pode usar o verbo destacar, mencionar, frisar, ressaltar, salientar, evidenciar, não há problema algum. Ó, veja só, ao se falar sobre, é importante destacar, você pode substituir, mencionar, frisar, ressaltar, salientar. Diante das reflexões sobre o tema, é importante atentar. Então, você pode parafrasear, em vez de atentar, você pode frisar, ressaltar, salientar, você pode substituir. Quando você for apresentar o tema, discute-se, examina-se. Olha lá, ó. Levantar as seguintes questões, analisar as seguintes questões. É fundamental discutir os seguintes aspectos, examinar os seguintes aspectos. É fundamental levantar algumas questões, analisar as seguintes questões e apresenta os tópicos. Elementos de coesão entre os períodos da introdução. Quais são os dois períodos da introdução? O primeiro, apresentação do tema, e o segundo, apresentação da tese. Apresentação do tema, apresentação dos tópicos. Tudo bem? Então, você tem aí conectivos para ligar os dois períodos. Nesse sentido, nesse contexto, nesse viés, considerando isso, nesse aspecto, levando em consideração isso, pronto, você tem aí opções para fazer a ligação entre o primeiro período e o segundo período do texto. Já dei a introdução para vocês, não há mistério algum. Tudo bem até aí? Pode jogar para mim, por favor.
chama atenção para vocês. A banca vai dar os tópicos. Quando você for apresentar os tópicos, você tem lá a sua introdução. Ao se falar sobre... Aí vai colocar o tema. É importante. E vai lá. Discutir. Alguns. E vai. Não vou escrever tudo, não. Nesse contexto... Vai continuar, colocar o verbo que você quer, vale mencionar alguns aspectos. Para lá. Os seguintes aspectos. Aí você vai apresentar. Vai apresentar os aspectos. Aí você vai ter que fazer o seguinte. Apresentar na ordem. O tópico 1, o tópico 2 e o tópico 3. Raquel, eu posso inverter a ordem? Não. Lembre-se de que a introdução do seu texto, que é essa daqui, ela funciona como se fosse um índice do seu texto. Isso aqui é a introdução. Ela funciona como um índice do seu texto. Ou seja, nela você faz o quê? Você apresenta a programação do seu texto, a programação do texto. O que vai ser abordado? É uma apresentação. Então, o examinador vai olhar para ali, para a sua introdução, vai ler a sua introdução e vai falar assim, opa, eu já sei qual é o tema, a ideia central é o tema. Quais são os recortes temáticos que vão ser feitos nesse tema? O tópico 1, o tópico 2, o tópico 3. Eu sei, inclusive, qual vai ser a estrutura do texto. No segundo parágrafo, essa pessoa vai abordar esse tópico. No terceiro, esse tópico. No quarto, esse tópico. Então, a introdução, ela não aparece ali de forma aleatória. Eu coloco para ocupar mais espaço, para ocupar mais linha. Não! A introdução é a programação, é a apresentação do seu texto. Ela vai dizer o tom, em que parágrafo cada assunto vai ser abordado. Não aparece ali por acaso. Então, você tem de respeitar essa ordem de apresentação. Você tem a opção de parafrasear, o que eu estou querendo dizer? De reescrever os tópicos com as suas palavras. Não pode mudar o sentido. Você tem que escrever exatamente o que a banca está pedindo. Com outras palavras, ou pode colocar com as mesmas palavras aqui. Tudo bem? Até aí está todo mundo entendendo. Então, você tem lá a apresentação do tema e você tem a apresentação dos tópicos, seguindo a ordem que a banca deu lá na sua proposta de redação. Combinado? E aí a gente vai para o desenvolvimento. Alguma dúvida aí? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Então vamos lá. Pode jogar no material. Desenvolvimento. O que você vai fazer? Como é que você vai começar o parágrafo de desenvolvimento? Com tópico frasal. Que tópico frasal? O que é tópico frasal? Tópico frasal é a ideia central. Tópico frasal é a ideia núcleo, é a ideia central do seu parágrafo. Qual vai ser a ideia central? O tópico que vai ser abordado. Então, cuidado aqui. Muita calma nessa hora. Como é que você vai começar o seu parágrafo de desenvolvimento? Apresentando o tópico. Só que você não pode agora aqui repetir as mesmas palavras que você usou na introdução. Cuidado! Então, muito cuidado. Você não pode repetir as mesmas palavras apresentadas na introdução aqui, senão seu texto fica prolixo, repetitivo, sem coesão. Tudo bem? Depois, você vai fazer a fundamentação. Então, isso aqui vai ser o primeiro período do seu parágrafo de desenvolvimento. É só a apresentação do tópico, vai ser a ideia central do parágrafo. Por isso que eu disse a vocês, olha, vejam só, eu posso misturar ideias? Eu posso misturar tópicos? Não, porque no tópico frasal do parágrafo, ou seja, no início do parágrafo, você apresenta a ideia central do texto, não é? Se você apresenta... Do texto não, a ideia central do parágrafo.
Como é que você vai apresentar duas ideias aqui na introdução? Não pode. Você vai apresentar a ideia núcleo na introdução do seu parágrafo, no início do seu parágrafo. Você vai apresentar a ideia núcleo, que qual é? É um tópico só. Essa ideia núcleo é um tópico só. E o seu parágrafo vai tratar só desse tópico, só desse assunto. Combinado? Só vai tratar desse assunto. Você apresentou, depois você fundamenta, depois você fecha o parágrafo e parte para outro. Como é que você pode iniciar o parágrafo de desenvolvimento? Inicialmente, cumpre destacar que, em primeiro lugar, ressalta-se que é importante frisar, cabe mencionar. Isso aqui é só para ajudar você a iniciar, introduzir o parágrafo de desenvolvimento. Só para ajudar você a introduzir. Como é que você continua? Outro aspecto que merece destaque, ainda convém lembrar. Além disso, em segundo lugar, então se você apresentou em primeiro lugar antes, em primeiro lugar, você vai usar no outro parágrafo, por uma questão de simetria, em segundo lugar. Você vai usar no segundo parágrafo de desenvolvimento. Combinado? Agora vejam o que eu apresento para vocês. Cuidado. O parágrafo de desenvolvimento, jogue para mim, por favor. O parágrafo de desenvolvimento, ele não é dependente da introdução. Raquel, não entendi. O primeiro parágrafo de desenvolvimento é como se você estivesse reiniciando o texto. Você fez uma introdução. Se você pegar qualquer trabalho, você vai ver isso. Você faz uma introdução com uma apresentação do que vai ser abordado no seu texto. E quando você for para o parágrafo de desenvolvimento, para o primeiro parágrafo de desenvolvimento, é como se você recomeçasse o seu texto ali. Não é um parágrafo dependente da introdução. Ele não está continuando a ideia da introdução. Eu vou começar a apresentar, a discutir um dos assuntos que eu apresentei na introdução. Então, o que eu digo a vocês? Não coloquem no início do segundo parágrafo do texto, ou seja, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, não inicie com considerando isso, a partir disso, com isso, diante disso. Não faça essa relação de dependência entre o primeiro parágrafo de desenvolvimento e a conclusão, e a introdução. O primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele tem que sobreviver sozinho. Eu coloquei isso no material para vocês. E você tem que ler aquele parágrafo sem precisar de uma informação anterior. Veja só, jogue no material, vai ficar mais claro. Então aqui, ó, não inicie com por causa disso, com isso, baseado nisso, dessa maneira, a partir disso, considerando isso. Não inicie com isso aqui, tudo bem? Você pode usar depois, por exemplo, você pode usar para iniciar o terceiro parágrafo. Aí sim. Você pode? Pode. Para o terceiro, sim. Para o segundo, não. Segundo parágrafo, não. Tudo bem? Estamos entendidos? Você vai ver um exemplo agora que vai ficar bem claro. Por exemplo, aí ó, que eu escrevi para vocês. O desenvolvimento precisa sobreviver sozinho. Lindo isso, lindo. O desenvolvimento precisa sobreviver sozinho. Tema, redes sociais, a era do exibicionismo digital, um tema. A introdução, primeiro parágrafo. As redes sociais, quando utilizadas conscientemente, se mostram uma excelente ferramenta de comunicação. Porém, observa-se atualmente uma utilização inadequada e inconsciente por parte de seus usuários, o que pode lhe gerar problemas. Tudo bem. Aqui tem que ter, né? Mas como você digita e dá uma desalinhada, mas aqui teria que ter outro hífen, né? Considerando-se isso,
Olha aqui, essa aqui é a introdução e esse aqui é o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Eu posso iniciar com considerando-se isso? Raquel, mas ficou bonito, ó. Considerando-se isso, é importante estar atento ao que será publicado nas redes sociais, nas redes de relacionamentos virtuais, pois, do contrário, poderá acarretar consequências indesejáveis ao usuário, como, por exemplo, a perda da privacidade. Por intermédio delas, é possível encontrar toda e qualquer informação sobre as pessoas, onde moram, suas profissões, locais locais que frequentam, até mesmo intimidades que muito dificilmente seriam divulgadas se não fosse pelo meio virtual. Então, há um probleminha aqui de paralelismo, mas depois eu converso sobre isso. Então, se você for ler só o parágrafo de desenvolvimento, leia só o de desenvolvimento, leia. Leia e veja se você consegue entender essa informação sem ter lido a introdução. Considerando isso, é importante estar atento ao que será publicado nas redes de relacionamento virtuais. Considerando isso o quê? Isso que foi dito anteriormente, ou seja, há uma dependência entre a introdução e o parágrafo de desenvolvimento. Há ou não há? Há. Então, isso não pode acontecer. O parágrafo de desenvolvimento tem que sobreviver sozinho. Veja outro exemplo. Retirei. As redes sociais, a mesma introdução. Agora vamos ler o desenvolvimento e ver se esse desenvolvimento sobrevive sozinho. É importante estar atento ao que será publicado nas redes de relacionamentos virtuais, pois, do contrário, poderá acarretar consequências indesejáveis ao usuário, como, por exemplo, a perda da privacidade. Por intermédio delas, é possível encontrar toda e qualquer informação sobre as pessoas, onde moram, suas profissões, locais que frequentam, ou até mesmo intimidades que muito dificilmente seriam divulgadas se não fosse pelo meio virtual. Então, você consegue entender o parágrafo de desenvolvimento sem precisar ler a introdução? Sim. Então, tá perfeito, tá certinho. Não há uma relação de dependência entre a introdução e o desenvolvimento. Então, está perfeito, está certinho. Percebeu? Entenderam o que eu quis dizer? Então, continuando. O último parágrafo do texto. Não, aí foi o que eu falei para vocês. Você pode usar esse parágrafo como parágrafo como parágrafo conclusivo. Então, quando eu boto aqui o último parágrafo, você vai usar esse parágrafo como uma conclusão. Você vai abordar nele o último tópico. Tudo bem? Combinado assim? O último tópico. Para você ficar com espaço. Vai começar como? Por fim, por último, são opções. Finalmente, no que diz respeito a, levando em consideração esses aspectos, dessa forma, em vista do que foi apresentado, dado o exposto e suposto, tendo em vista os aspectos observados, levando em conta o que foi observado, você pode escolher isso aqui para iniciar o último parágrafo do texto. Tudo bem até aí? Aí você vai continuar, vou dar uma continuação. Entende-se que, percebe-se que, é imprescindível que todos se conscientizem de que, é imprescindível que todos se sensibilizem de que, só nos resta esperar que, é preciso que, isso aqui, gente, é a continuação da frase anterior, combinado? Então, estou dando duas opções. Você vai começar o parágrafo de desenvolvimento e vai continuar. Estou dando uma continuação. Faz-se necessário que... Faltou aqui, ó. Faz-se necessário que... Combinado? Então, já dei aí para vocês os elementos coesivos para a introdução, para o desenvolvimento, para a conclusão. Já ajudei pra caramba. Vou voltar, jogue para mim. Estamos entendidos até aí? Já dei várias opções para vocês estruturarem o texto. E falo para vocês respeitarem a estrutura, a ordem dos tópicos, né? Para vocês respeitarem a ordem dos tópicos. Vamos lá. Dúvidas? Nossa, tem um aqui. Giovanni. Peraí. Nos casos em que... Fala. Falou que se o caso citar o nome de alguém, eu já posso ir direto falando o nome da pessoa.
nos casos em que o texto faz referência da personagem e nos pontos solicitados pergunta algo referente a este personagem, devo citá-lo direto ou fazer alguma referência antes a ele? Giovanni, você está falando de, eu acho que é estudo de caso, né? Você está falando de estudo de caso, provavelmente. Quando faz referência no texto a uma pessoa, a um personagem, foi isso que ele falou, você está falando de estudo de caso. E aí a gente faz uma estruturazinha diferente, porque na introdução, quando você faz um estudo, tem um estudo de caso com um personagem, e aí no estudo de caso, o que acontece? O que é o estudo de caso? A banca vai apresentar para você uma situação hipotética e vai pedir soluções para aquela situação hipotética. João das Couves trabalhava na empresa tal, desde o ano tal, foi contratado no dia tal, trabalhou como motorista até não sei quando, foi demitido por justa causa, porque cometeu não sei quantas infrações de trânsito e por aí vai. Dá uma situação hipotética. E aí vai apresentar tópicos, pedindo soluções. Ele tem direito à indenização, bababá, e por aí vai. A jurisdição, né, e aí pede vários tópicos. Quando acontece isso, na introdução do seu texto, como é que vai funcionar a introdução? A gente pode bater um papo sobre estudo de caso outro dia. Não é o caso hoje da Polícia Civil do Distrito Federal, como eu falei, que vai ser um tema da atualidade. Então, o que você vai fazer na introdução? Um resumozinho da situação hipotética, e você já vai fazer menção ao personagem, tudo bem? Para você poder usar depois no seu texto. Raquel, oi Felipe. Ai, Daniel, que bonitinho. A introdução da redação é uma espécie de sumário. É isso mesmo, é um índice, é uma apresentação. Perfeito. Isso aí, Brisa. Muito bem. Já peguei esse esquema e esse esqueleto de redação e sigo. Perfeito, porque para a prova, meio caminho andado, você já tem o esqueleto e só vai seguindo. Raquel, o meu problema é no conteúdo. Aí a gente tem que treinar mais, ler mais, combinado? Uma espécie de sumário, isso mesmo. O Felipe me chamou e depois introdução. Felipe continua. A base é para a introdução, para cada tópico e para fechar, certo? Um parágrafo para a introdução, para cada tópico e para fechar, certo? 3 tópicos, 5 parágrafos. Foi o que eu expliquei. Você pegou? Não necessariamente. Eu disse a vocês que o seguinte, se no último tópico a banca exigir medidas, soluções, propostas, desafios, uma intervenção, você pode usar esse último tópico como conclusão. Se sobrou espaço, a banca não pediu uma proposta de solução na conclusão, o que você vai fazer? Sobrou espaço, faça um parágrafo de conclusão. Aí você vai ficar com 5 parágrafos. Não sobrou espaço, Raquel. Eu escrevi tudo que eu tinha que escrever para os tópicos e fechei com 30 linhas. Não sobrou espaço para a conclusão. Então você não vai conseguir fazer a conclusão. Você vai usar o último parágrafo novamente como conclusão, tudo bem? E não vai perder pontos por isso. Você faz o fechamento dentro do último tópico, tá? Se você tiver espaço, aí você pode fazer. Foi o que eu expliquei anteriormente aqui, ó. Se você tiver espaço, você pode fazer a conclusão. Agora, se você não tiver, não precisa. Se no último tópico for uma medida, uma proposta, uma intervenção, uma solução, use o último tópico como conclusão, tá? Que aí você sobra linha para você desenvolver os outros tópicos. O desenvolvimento sempre na terceira pessoa. Vinícius, desenvolvimento sempre na terceira pessoa. Sim, você não vai empregar a primeira pessoa no seu texto. Raquel, nem a primeira do plural. Cuidado! Isso pessoaliza o seu discurso. Quando você coloca assim, percebemos que devemos analisar que, você está pessoalizando o seu discurso. O seu discurso tem de ser impessoal. E como você faz isso? Colocando na terceira pessoa, empregando a partícula ser como indeterminador do sujeito ou como partícula passivadora. O nós, você emprega, eu falo isso em todas as aulas de redação. Todo mundo pergunta. O nós você vai utilizar quando você se incluir nesse grupo. Tudo bem? Você é um brasileiro, então você tem que, por exemplo,
perceber que o voto é uma ferramenta de mudança para a corrupção. Então, todos nós brasileiros temos de ter consciência disso. Então, você pode se incluir nesse grupo. Nós temos de fazer, porque nós todos temos de fazer isso mesmo. Agora, podemos perceber que não podemos quem? Você e mais quem? Então, impessoalize o seu discurso, use a terceira pessoa. Evite, inclusive, a primeira pessoa do plural para não empobrecer o seu texto. E aí, mais dúvidas? Já as aspas para evitar o coloquialismo. Procede, professor? Professor, prof, né? Tá bom, vou considerar. Já me falaram para não usar aspas para evitar o coloquialismo. As aspas, porque você está querendo me dizer o quê? Quando você for usar uma expressão de sentido coloquial, não usar as aspas. Não use nem a expressão. Né? O ideal é você usar ali, você ser formal, evitar o sentido figurado. Então, você não vai usar na sua redação uma linguagem coloquial, uma linguagem do dia a dia, evitar sentido figurado. Por isso que essa pessoa já falou para você evitar as aspas, nesse sentido. Agora, quando for uma palavra estrangeira, você não tem uma palavra correspondente no português. Você tem que usar aquela palavra estrangeira no seu texto. Aí você tem de usar as aspas. Tudo bem? Esse ponto mais 2 pontos tá certo? O que esse ponto mais 2 pontos tá? No material? Eu vou olhar esse ponto mais 2 pontos. Eu vou olhar aqui que você está se referindo. Isabelle, tudo bem? Eu já vou olhar. Luiz Alberto, beijo, obrigada. Pode citar dados do texto de motivação como complemento para o meu texto? Dados estatísticos? Pode, Nilson, pode. Inclusive, um tema que eu usei até numa outra aula, foi um tema da Banca CESP, que eu usei como exemplo, falava sobre mobilidade urbanização, era um tema assim. E o texto motivador ajudava a responder um dos tópicos. Quando a banca deu o padrão de resposta, ela fez menção, o candidato poderia usar o que foi falado no texto motivador para abordar esse aspecto, que falava lá de falta de políticas públicas de habitação, falta de incentivo a empresas se instalarem em regiões periféricas para evitar o deslocamento de trabalhadores e evitar o trânsito. Isso estava no texto motivador e poderia ser usado no seu texto. Pode. Você só não pode copiar tudo que está ali. Reescreva aquela ideia. Use a ideia, escreva com as suas palavras. Pode. Tudo bem? Só não pode fazer cópia. Então, se tiver dado, você pode usar sim. Órgão pode usar, não há problema algum. Uma redação simulada da PRF. Giovanni, provavelmente foi, porque foi do aluno que me deu para usar. Então foi o Aron que me deu. Beijo, Aron, se você estiver assistindo, obrigada, tá? Beijo também pro Jefferson, se ele estiver assistindo, o ex-monitor do Rio. Beijo. Beijo pro meu pai. Vai lá, para minha mãe não dá mais, que já se foi, mas para os meus parentes todos. Professora Raquel, como fazer um texto baseado em lei, por exemplo, lei de execução penal, sem colocar trechos da lei? Ué, mas quem disse que você não pode colocar os trechos da lei? Pode colocar, sim. Pode citar a lei, não há problema algum. Inclusive, nesses textos mais expositivos, o que vai acontecer? A sua fundamentação vai ser baseada em lei. Você pode, inclusive nesse de atualidade da PCDF, se couber ali ao contexto uma fundamentação legal, não há problema algum. Você pode citar. Por que não? Pode sim. Pode usar um conceito segundo a lei de execuções penais, Segundo a Constituição Federal, pode sim. Não há problema algum. Ale, obrigada. Giovanni, entendi. Tudo que ótimo. André, tá na SOF. Obrigada, querido. Adriano tá mandando um beijo pra Priscila. Aí, Priscila. Ricardo Silva. Professora, quando fizer menção à lei, terei que usar letra maiúscula e o número da lei em caixa alta? Vamos lá. Número da lei.
o número da lei em caixa alta. Não, eu não entendi o número da lei em caixa alta, né? Eu não sei como é que seria isso. Se você citar o nome da lei, é com letra maiúscula, tá? Se você for citar a lei, Lei Maria da Penha, então você escreve a letra com letra maiúscula, inclusive lei. Se você for colocar o número, não. Lei, tal, 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 coloca o número da lei. Ou você bota o nome da lei com letra maiúscula ou o número. E não é para escrever a lei com caixa alta. Não, só a primeira letra maiúscula, tá? Não é para escrever tudo em caixa alta. Então, se você for botar lei, o nome da lei ou o número da lei, lei se escreve em maiúscula. Se você for citar qualquer lei, é em minúscula. Muito obrigada. Isabelle, beijo. Ai, gente, vocês são uns fofos. Não usar a expressão. No caso, quis dizer isso. Entendi, Felipe. Só entendi, não. É interessante utilizar palavras rebuscadas no texto ou não faz diferença? Antônio, se o seu vocabulário é rebuscado e você domina isso no seu texto, surgirão várias palavras assim, ok. Agora, se você decorar meia dúzia para usar no seu texto, é maior baixaria. Não faça isso. Não faz diferença para o examinador. Pelo contrário, o examinador percebe quando você quer impressionar. Você solta uma palavra lá no texto mais rebuscada que está como é que se fala? Ela não está combinando. Eu estava com a palavra aqui na ponta da língua para falar. Ela não está nem combinando com o resto das palavras do texto. Ela se diferencia das demais. O examinador percebe. Escrever bem não significa escrever de forma rebuscada. O examinador percebe isso, às vezes dificulta até a compreensão do texto e a fluidez do texto. Tá? Então, não é necessário escrever com palavras rebuscadas. Faça o simples. O menos é mais, tá? Nesse caso. Não menos informações, não é isso que eu estou dizendo, mas menos é mais. Na conclusão, posso, na conclusão, retomar apenas um dos tópicos? Se você for fazer um parágrafo conclusivo, esse parágrafo conclusivo, existem vários tipos de conclusão. Uma conclusão é chamada conclusão síntese. Você faz a síntese de tudo. Você não vai fazer a retomada apenas de um, tá? Se você fizer esse tipo de conclusão, em que você faz a retomada, a síntese do que foi dito, então retome todos os tópicos. O que você pode fazer é fazer uma projeção para o futuro, uma dedução, um comentário crítico, em vez de fazer essa retomada. Você pode fazer a retomada do tema geralzão, e aí apresentar um comentário crítico, uma projeção para o futuro, pode até apresentar uma proposta de solução se não foi pedido, e se isso não foi pedido no último tópico, tá bom? Igor. Por favor, monitor, bloqueie o Igor Dias. Bloqueie o Igor. Não vou falar com você. É brincadeira aqui do presencial, que a gente brinca, ele tá me sacaneando. Amanhã eu vejo você, tá? O que devo fazer para melhorar minha letra? Hélio, você escreve com letra de forma ou letra cursiva? Se for letra cursiva, não custa nada uma caligrafia. Ai, Raquel, jura? Juro. Tente aí, porque é importante, a apresentação do seu texto é essencial. O examinador tem que estar com vontade de ler o seu texto, tá bom? Dê like aí, tem um monte de gente assistindo e só isso, dê like aí. Boa tarde, Raquel. Tem diferença a redação do Enem para concurso? Cristiane, para esse daqui sim, tá? O que eu acabei de apresentar agora, sim. É totalmente diferente Enem. Mas, do modo geral, uma redação do Enem e de um texto dissertativo argumentativo que não seja banca CESP, não há muita diferença não. Só que o Enem, ele cobra um tipo de, uma obrigação de uma proposta de solução, uma proposta de intervenção. Você tem de problematizar o tema. Não é difícil. Aliás, eu acho que é bem mais fácil. Todo mundo deveria fazer uma redação do Enem, inclusive para o concurso público, tá? Então, a gente pode bater um papo sobre isso outro dia. Minha próxima aula de redação vai ser sobre redação dissertativa argumentativa, nada de CESP vai ser, tá? Aliás, hoje à noite vai haver uma aula, comigo e com o professor Rezende,
redação com atualidades, tá? Mas vai ser padrão SESP, vai ser para PCDF. Mas minha próxima aula de oficina de redação vai ser sobre redação, dissertação argumentativa, prometo, e eu vou falar que aqui serve para o Enem, vou seguir o modelo do Enem, tá? Vai lá, Ricardo, beijo. Artigos da letra da lei, pode sim para fundamentação, claro que pode. Tá, então tá bom. Palavra fora do contexto. Isso, para palavras rebuscadas, né? Isso mesmo. Like confirmado, Gilson, beijo. Qual a dica para quem escreve com letra de forma? Fazer a diferença entre maiúsculo e minúsculo, só isso. Só se preocupar com isso. Tudo bem? Como posso concluir o meu texto sem soluções? Foi como eu falei agora anteriormente. Você pode fazer uma retomada uma retomada do tema central, fazer uma retomada lá do tema e apresentar uma projeção para o futuro, se nada mudar, o que vai acontecer. Pode fazer um comentário crítico, não necessariamente precisa apresentar uma proposta de solução. Boa tarde. Excesso de termos jurídicos correria o risco de ser penalizado? Sei que o examinador não é um juiz. Sim, principalmente em um tema de atualidade, com certeza. Tudo bem? Então, se o seu texto, se o seu tema não é um tema jurídico, faz diferença. Você está usando um jargão específico daquela área, então é bom evitar. Numeração tem que ser escrita ou por extenso? Boa pergunta, Daniel Ferreira. Normalmente você escreve por extenso, mas, por exemplo, data, século, isso você não vai escrever por extenso. Uma data, um ano, em 1930, você não vai escrever por extenso. Lei, número de lei, você não vai escrever por extenso. Agora, você tá lá na introdução, você vai falar de 3 aspectos, aí você vai escrever por extenso, tudo bem? Você vai apresentar um dado, 2.300 e não sei quantas pessoas que você tirou do texto motivador. Aí você não vai escrever isso por extenso. Um número grandão, você não vai escrever por extenso. Por quê? Porque senão você vai ocupar grande espaço do seu texto só escrevendo um número, um dado. Então tem que ter cuidado com isso. Eu costumo dizer o seguinte, se você escrever aquele número por extenso, se ele se formar por mais de uma palavra, você coloque em algarismo mesmo, tá? Mas é bom evitar. A língua portuguesa está para as letras, assim como matemática para os números. Então, evite. Foi no texto do desenvolvimento que viu o ponto mais 2 pontos juntos. Eu vou olhar lá agora. Vamos para lá. Vamos corrigir essa redação que está aí. Tema 1. Ponto mais 2 pontos. Eu vou ver. Considerando o fragmento, eu não coloquei o fragmento, a notícia, eu não coloquei para a gente ganhar tempo e ocupar menos espaço no material para vocês aí. A violência na mídia e seus reflexos na sociedade. Esse é o meu tema. Espera aí que eu estou bebendo um golinho de água que minha boca está seca. Ao longo de sua dissertação, desenvolva também os seguintes pontos. A mídia como ferramenta positiva e ou negativa de propagação de informações. Eu fiz umas alterações, tá? No tema. Alterações comportamentais da sociedade em função das informações veiculadas na mídia. Possíveis intervenções para a redução desses impactos na sociedade. Então, eu tenho o tema geral aqui. A violência na mídia e seus reflexos na sociedade. Esse aqui é o meu tema. E aí vão aparecer recortes. Quais são? 1, 2 e 3. Esse tema é aberto. E aí você vai ter que abordar a mídia como ferramenta positiva e ou negativa. Você pode escolher falar que ela é só positiva ou que ela é só negativa ou os dois. Na propagação de informações, isso aqui vai aparecer no segundo parágrafo. Você vai falar alterações comportamentais da sociedade em função das informações veiculadas na mídia. Isso aqui vai aparecer no seu terceiro parágrafo. E, por fim,
no quarto parágrafo, possíveis intervenções. Veja só, quarto. Neste tema aqui, nessa proposta, o último tópico fala de intervenções, ou seja, soluções. Então, o que você vai fazer? O seu quarto parágrafo vai ser a conclusão. Então, quantos parágrafos o seu texto vai ter? Quantos parágrafos o seu texto vai ter? 1, 2, 3. O seu texto vai ter introdução mais 3 parágrafos. 4 parágrafos. Combinado? Seu texto vai ter 4 parágrafos. Então, vamos lá. Primeiro parágrafo. Ao se falar sobre a violência na mídia, e seus reflexos na sociedade, alguns aspectos que norteiam essa temática devem ser discutidos. O que eu tenho aqui? Eu tenho a minha caneta. Eu tenho a minha apresentação do tema. Aqui, apresentação do tema. Ao se falar sobre a violência na mídia e seus reflexos na sociedade, aqui está o tema. Alguns aspectos que norteiam essa temática devem ser discutidos. Você pode usar isso no seu. Nesse contexto, coesão. Podem se levantar as seguintes questões. O que vai acontecer agora? Apresentação dos tópicos. Então, eu tenho no meu primeiro período, aqui é o primeiro período, aí eu tenho a apresentação do tema, e aqui eu vou ter a apresentação dos tópicos. A mídia como ferramenta positiva e ou negativa na propagação de informações. Primeiro tópico, tá aqui. Eu negativa na propagação de informações. Tópico 1. Tópico 2. As alterações comportamentais da sociedade em função das informações veiculadas na mídia. Tópico 2. As possíveis intervenções para a redução desses impactos. Tópico 3. Combinado? 1, 2, 3. Então, já tenho aqui minha introdução. Não fizemos nada diferente? Nada. A gente já fez isso antes? Já fez isso. Tá tudo igual? Tá tudo igual. Veja só, ó. No parágrafo anterior. No slide anterior, a mídia como ferramenta positiva e negativa, o primeiro tópico daqui, alterações comportamentais possíveis, tá tudo aí, tá tudo bonito. Vamos seguindo. Primeiro, apagou, né? Não tem problema. Em primeiro lugar, coesão. Observem, aí eu vou chamar a atenção. Não estou fazendo uma dependência entre o parágrafo de introdução e o primeiro desenvolvimento. Quando eu leio em primeiro lugar, eu consigo ler esse parágrafo todo sem precisar ter lido a introdução. Você consegue perceber isso? Ó, em primeiro lugar, vale destacar que, ali ó, vale destacar que, isso aqui você pode usar sempre, ó. Os meios de comunicação podem ser instrumentos de difusão de informação, benéficos ou não. Então, olha o que aconteceu aqui. Apresentação do tópico 1. Olha que bonito, aqui é a apresentação do tópico 1. Então, isso daqui é chamado, esse primeiro período é o meu tópico frasal, tá? Isso que é tópico frasal. Tópico frasal. É onde eu apresento a minha ideia central. Vale destacar. E veja só, eu não copiei, foi o Aron. Ele não copiou o que estava aqui, a mídia como ferramenta positiva e ou negativa na propagação de informações. Escreveu de outra forma, com outras palavras. Os meios de comunicação podem ser instrumentos, ele falou ferramenta, ó, instrumentos, de difusão de informações, propagação, uso ou difusão, benéficos ou não, positivos ou negativos. Em se tratando do ponto positivo, que é o benéfico, é evidente o conhecimento
por parte da sociedade de ações tomadas, seja no município, na cidade, no estado ou até mesmo informações relativas a outras nações, dando à sociedade a oportunidade de aprovar ou reprovar determinadas atitudes. Tudo bem. Qual é o grande cuidado aqui? Aqui está falando do ponto negativo, positivo, e aqui vai falar do ponto negativo. Qual é o grande cuidado aqui? O problema aqui para mim foi de conteúdo. Por quê? O tema, ele está relacionado à violência, está falando da propagação de informação relacionada à violência. Então, quando ele fala que a mídia, ela pode ser positiva ou negativa na propagação de informações, ficou um pouco aberto isso, né, na propagação de informações. Então, o ideal seria relacionar isso ao tema violência. Ficou meio aberto, não está ruim, mas só está genérico. É evidente o conhecimento por parte da sociedade de ações tomadas por quem? Seja no município, na cidade ou no estado, ou até mesmo informações relativas a outras nações. Mas informações, isso ficou genérico. Tomadas por quem? Dando à sociedade a oportunidade de aprovar ou reprovar determinadas atitudes. Então, poderia relacionar isso à violência. Quanto ao ponto negativo, esses meios exercem forte influência na pontuação da população, pois veiculam diariamente cenas de violência e, com isso, acarretam impactos na rotina das pessoas. Então, esses meios exercem forte influência, pois veiculam diariamente cenas de violência e, com isso, esses meios acarretam impactos na rotina das pessoas. Então, tudo bem, aqui falou de violência, ó. O ponto negativo é falar muito sobre isso, excessivo, diariamente ficar tratando de violência, apresentando cenas de violência, e aí vai causar um impacto. Qual é o negativo? O impacto na rotina. Tudo bem. Vamos a outro. Eu tenho que agora ele vai falar do que no terceiro parágrafo? Alterações comportamentais da sociedade em função das informações vinculadas na mídia. Seguindo. Em segundo lugar, então, se aqui apresentou em primeiro lugar, você vai lá no outro parágrafo, ó, em primeiro lugar, por uma questão de simetria, de paralelismo, no outro parágrafo você faz o quê? Também apresenta em segundo lugar, tá? Para uma questão de paralelismo. Deve-se mencionar que, por que apareceu essa vírgula aqui? Devido à exibição excessiva de crimes ocorridos, está aqui. A população, principalmente dos grandes centros, tem alterado sua percepção da violência e, consequentemente, seu comportamento. Então, olha só, devido à exibição excessiva de crimes ocorridos, a população, principalmente dos grandes centros, tem alterado sua percepção de violência e, consequentemente, seu comportamento. Então, o segundo tópico fala da mídia, né, da exibição, aí está falando aqui de exibição, e de mudança de comportamento. Com isso, as pessoas passam a ter medo do crime e mudam seus hábitos, como não conversar no portão de casa, evitar sair durante a noite à madrugada, colocar alarmes, grades, cadeados ou trancas nas residências, mudar o trajeto diário para o trabalho ou para a escola. Olha que legal! Então, aqui estabeleceu uma relação de causa e de efeito, apresentando o tópico, tá? Falando que a mídia, a exibição excessiva de crimes ocorridos, quem faz essa exibição? É a mídia, a imprensa faz essa exibição. A população dos grandes centros acabam alterando sua percepção de violência, da violência e, consequentemente, seu comportamento. Então, alterando a percepção e o seu comportamento. Com isso, aí vai, ó, aqui vai fechar o parágrafo, mas vai comprovar isso que está falando. Vai fundamentar. As pessoas passam a ter medo do crime. Essa é a percepção de violência. E mudam seus hábitos. Está comprovando. Como?
não vão conversar no portão mais, vão evitar sair de casa durante a noite e a madrugada, colocar alarmes, grades e cadeados ou trancas nas residências, mudar o trajeto diário para o trabalho ou para a escola. Isso tudo aqui comprova o que falou, fundamenta o que falou no período anterior. Veja só o seguinte, um detalhe importante aqui. Veja que bonito esse paralelismo. Conversar, evitar, colocar, uma enumeração, né? Mudar. Há uma enumeração aqui. E observem que ocorreu paralelismo. São verbos, são orações enumeradas, todas no infinitivo. Por fim, é o último tópico, é o último parágrafo do texto. Então, ó, por fim, o elemento coesivo, entende-se que, para continuar o período, continuar a frase, algumas ações podem ser tomadas para minimizar esses efeitos. Também apresentou aqui o tópico, com outras palavras. Como não há como controlar o que a mídia veicula, pois existe a liberdade de imprensa, é essencial. Olha que legal essa proposta. Por que é legal essa proposta? Porque muitas pessoas vão falar em controlar o que é publicado, vão apresentar uma proposta de intervenção sem que seja possível, sem que ela seja possível, sem que seja possível executá-la. Pronto. Sem que seja possível executá-la. Então, vamos lá. Como não há como controlar o que a mídia veicula, pois existe a liberdade de imprensa, o que vai ser feito então? Como é que eu vou controlar isso? É essencial que as pessoas busquem esclarecimento por meio de estudo... tem um ponto. Por meio de estudo e reflexão, podem evitar muitos embustes e assim formar realmente a opinião própria, baseada nas próprias experiências e conclusões, não em algo trazido por terceiros. Dessa forma, serão tomadas as atitudes que, de fato, são necessárias diante da realidade de cada um. Olha que legal! Se você observar, não foram apresentadas aqui várias soluções, não. Ele discutiu como que a proposta que ele apresentou pode ajudar a resolver o problema. Então, eu achei essa proposta de conclusão linda, porque é muito comum... Pode jogar para mim, por favor. É muito comum, quando a banca pede uma proposta de solução, é muito comum o candidato fazer o quê? Medidas, intervenções, enumerar uma lista de propostas para solucionar o problema. Fazer isso, fazer aquilo, controlar a imprensa, conscientizar, investir em educação. Todo mundo bate isso, investir em educação, políticas públicas, né? Bem genérico. Não. Qual é a minha sugestão para você? E isso já foi, porque eu gosto de ler o padrão de resposta da banca. Adoro. Vai ver o que ela está esperando do candidato. Então, o que você vai pensar quando a banca exigir uma proposta de solução? O que você vai fazer quando a banca exigir uma proposta de solução? O que você vai pensar? Você vai pensar no seguinte: quem vai fazer? Quem? O que vai ser feito? O que vai ser feito? Quem vai fazer? O que vai ser feito? Como vai ser feito? Como essa medida pode resolver de fato o problema? Pronto. O problema. Pense nisso. Raquel, eu não vou conseguir responder a todos esses questionamentos na minha conclusão. Tudo bem, mas escolha aqui 2 deles, pelo menos 3, para você abordar, para não ficar genérico. Então, se você fizer isso, você está discutindo
como que a sua medida, quem vai fazer, como a sua medida vai de fato resolver. Não adianta ficar com utopia. Investir em educação, mudar as leis. Oh, quem vai mudar as leis? Como é que vai ser feita essa conscientização? Então, discuta isso. Restrinja. O Estado deve fazer. O Estado, mas tal. Que parte do Estado? Qual poder? Executivo, legislativo e judiciário? No âmbito estadual, federal, municipal? Qual é o órgão responsável por isso? Qual é o setor da administração pública? Isso mostra conhecimento seu. Como que isso vai ser feito? Investir, mas com que dinheiro que vai investir? Estamos numa crise braba aí. Como? Aumentando os impostos. Então vamos lá. Como é que isso vai ser feito? Quem vai fazer? O que vai ser feito? Como essa medida pode ajudar a resolver o problema? Discuta. Então foi o que foi feito aqui. Veja só, jogue lá novamente, por favor. Tá lá. Faltam 10? Desculpa aí, gente, eu tô falando com ele aqui, depois eu mostro o monitor. Como é que é o seu nome mesmo? Caio? Calil. Depois eu vou mostrar o Calil. Ele vai ficar, já tá vermelho, Caio, vou mostrar. Calil, você vai falar depois qual é o meu código de compra, Calil. Vai lá, veja só. Como não há como controlar, então não foi uma medida utópica, ó. Olha que bonito. Como não há como controlar o que a mídia veicula, muito bonito. A maioria fala isso, tem que controlar a mídia. É essencial que as pessoas busquem esclarecimento, elas mesmas busquem esclarecimento. Não está mandando o Estado da educação. Por meio de estudo, reflexão, podia até detalhar mais aqui, né, falando que hoje, com tanto acesso à informação, as pessoas podem buscar, né, a verdadeira informação e elas mesmas se instruírem para evitar, né, mentiras, embustes, e formar realmente a opinião própria. Será que tá assim mesmo? Será que essa violência tá desse jeito? Eu não posso nem sair de casa? Não posso botar meu pé no portão? Baseado nas próprias experiências e conclusões. Onde eu moro, será que tá assim mesmo? Né? Então, cuidado. Não em algo trazido por terceiros. Então, discutiu bem. Pode jogar pra mim. Eu brinco com isso. Minha sogra é bem assim. Beijo, sogra. Te amo. É bem assim, ela escuta um problema lá no Rio Grande do Sul, meu Deus do céu, já fica dizendo, não pode, porque tá tendo tiroteio lá no Rio Grande do Sul e ela mora lá no Rio de Janeiro, ela já não sai de casa, é real. Então, criar ali a conscientização, então foi linda essa conclusão, foi linda. Há uma outra redação aí no material que ficou de presente para vocês, tá? Eu vou entrar aqui para ver o que o povo está falando, se há alguma dúvida, e vou dar um outro recadinho para vocês de um código que eu conseguia. Não vai ter intervalo não, Giovanni, já estamos acabando, infelizmente. Ué, peraí, subiu? Dentro, até que horas? Eu entrei no site, beleza. Então, acho que ninguém tem mais dúvida, até que horas? Apareceu aí? Tô subindo aqui para ver. Artigo, eu falei, foi no texto e não achei. No texto do desenvolvimento que eu vi o ponto mais 2 pontos juntos. Não, ponto mais 2 pontos, eu não achei. Tava no material, deixa-me só olhar isso aqui para ela, que eu prometia. Tava, vamos lá, no desenvolvimento, ponto mais 2 pontos. Aqui, né? Ponto mais 2 pontos. Primeiro, aqui no desenvolvimento precisa sobreviver redes sociais, a era do exibicionismo, foi aqui. Não, tá errado, eu achei, gatona, aqui, ó. Por intermédio delas é possível encontrar toda e qualquer informação. Achei, não, tá errado. É porque tá ruim, ó. Sobre as pessoas, isso aqui tá errado, ó, tá errado. Não, pô, boa, não tá não, são 2 pontos só, tá? Você não pode colocar ponto e 2 pontos, entendi, eu não tinha visto isso não, me passou batido. Muito obrigada. Obrigada, gatona. Isabelle, obrigada, tá? Então, dúvidas aí? Nossa, tem umas coisas que eu não consigo ler, não. Daniel, propor como solução à violência doméstica e familiar contra a mulher, o seguinte:
autovalorização ou ficaria genérico? Ficaria genérico, Daniel. Autovalorização. Como? A mulher se autovalorizar. Sim, mas como seria isso? Deveria ter um apoio, centros de apoio para a mulher, né? Você falar sobre isso. Valorizar a mulher, como? Ela trabalhando, dando chance no mercado de trabalho, para ela se sentir valorizada. Centros de apoio à mulher, para ela se autovalorizar. Então, não bote assim só autovalorização, que fica genérico. Levante no texto. Propostas de conscientização. Isso aí é muito genérico. Ou podem ter impacto relevante no texto. Propostas, mas quais propostas? Como seria essa conscientização? Então, cuidado. Vinícius, 11 horas, 23 horas tem mais. Tem sim, tem mais. Pedro, posso informar no meu texto que dados apontam um aumento sem trazer os valores do aumento? Dados apontam... até pode, se isso for verdade. Se você não souber a quantidade, você não vai inventar. Mas se for verdade que dados mostram um aumento, você pode usar sim, tá? Tudo bem, não há problema algum. Pra gente encerrar, vocês conhecem, vou fazer a propaganda do livro do Alexandre, não conhecem? Alexandre Soares, da redação tá aí, da Jean. Depois vai pegar para mostrar para vocês também. Interpretação textual e a gramática. O que eu consegui para vocês até sexta-feira? Como eu estou em Cascavel, sim, eu estou em Cascavel. Eu consegui um cupom de desconto. Ganhei, o cupom ganhei 30 da Raquel. E aí você vai ganhar, Raquel, tá? Meu nome se escreve assim, com CH. Ganhei 30 da Raquel. E aí você ganha 30% de desconto na compra dos dois. Na compra da gramática e do de interpretação de texto. Eu vou pedir pro Alexandre fazer um sorteio, mas só para quem deu like aqui, tá? Só para quem deu like. Eu vou descobrir quem deu e só para quem deu like eu vou sortear. E também tem o livro da Jean, Teoria e Texto. Super recomendo. Um livro maravilhoso para vocês. E aí nesse eu não tenho desconto. Tem que pedir a Jean desconto. Mas eu consegui no livro de interpretação e de gramática, tá? Mais tarde eu volto com o professor Rezende às 23 horas. Então, se você tiver dúvidas, guarde aí e mande à noite que eu respondo, tá? Beijo pra vocês, foi um prazer enorme passar a tarde com vocês. Mais tarde tem mais. Beijo, beijo. Tchau, tchau.